Olá, hostes e hosts. Tudo bem com vocês? Eu comecei a responder as perguntas que vocês me mandaram pelo Instagram no vídeo anterior e agora eu vou dar continuidade. De onde surgiu a inspiração para cada um ser do jeito que é? Porque no segundo livro os leitores têm uma proximidade maior com todos os personagens. Isso tem a ver com o que eu falei na primeira pergunta que eu respondi no vídeo anterior, de que eu tô sempre querendo desenvolvê-los mais. Eu sempre quero desenvolver os personagens cada vez mais para que vocês conheçam eles cada vez melhor. E eu acho que cada um é do jeito que é por causa daquela coisa que eu quero que eles sejam únicos. Eu quero que eles sejam alguém que vocês gostem e conheçam e queiram conhecer cada vez mais. Então eu acho que esse é o meu motivo. O que deu no Ryoji em Guild? Ele era tão animado no primeiro livro, mas eu fiquei com muita raiva dele no segundo. Coitado do Ryoji. Ryoji foi meu bode expiatório no segundo livro. Porque quando eu lancei o primeiro, acho que a única crítica realmente que eu recebi foi que os relacionamentos tinham se desenvolvido muito rápido. E o segundo livro já estava escrito. Então eu falava, calma, gente. Eu tenho um motivo. Espero o segundo livro que vocês vão ver. E é isso. Quando você começa um relacionamento e você vai muito rápido e muito apressado, as coisas tendem a desandar no caminho. Foi meio isso que aconteceu. Ele ficou frustrado, porque eles estavam indo num ritmo bem rápido, né? E o Soja e a Celina foram morar juntos, então ele achou que tudo bem. Só que a Camila ainda tá na faculdade, e é um momento totalmente diferente da vida dela. A Celina e o Soja passaram por uma coisa muito diferente dos dois. E aí ele não lidou muito bem com a frustração. Foi isso que aconteceu. Por que você não usou nomes mais conhecidos para os personagens japoneses? Eu podia ter escolhido nomes mais comuns, mais conhecidos, assim, para ser mais fácil de vocês guardarem, tipo Hiro, sei lá. Mas eu queria que, da próxima vez que vocês vissem o nome deles, vocês dissessem: olha o nome do personagem da Casa das Rostas. Esse foi o meu motivo. A história se passa no Japão e os personagens masculinos têm nomes de origem asiática. Por que as meninas não? Elas são de outros países ou foi a sua marquinha brasileira no livro? Foi um pouco essa marquinha brasileira no livro. Mas eu nunca pensei assim, ah, não, todas elas são brasileiras. Não sei. Essa, na verdade, é uma pergunta que eu me faço bastante e eu não sei se eu já sei responder. Mas eu dei os nomes delas não japoneses de propósito. Porque moças japonesas, de família japonesa, não são rostas. Não, nenhuma família gostaria que a sua filha acabasse como hostess. Eu acho meio isso. Então, assim, elas são todas estrangeiras. Elas foram tentar ganhar a vida em outro país. Por que uma casa de hostess? Por que não? Eu acho, na verdade, que o meu motivo pelo qual eu escolhi contar essa história primeiro, antes de todas as outras que eu já tenho, foi que onde você vê uma casa de hostess? Eu acho que a coisa mais próxima que eu já encontrei foi em Memórias de uma Geisha. E a minha amiga até chama as hostess de geishas modernas, porque é o que elas são. Então, assim, a casa das hostess me escolheu. Não fui eu que escolhi a casa das hostess. Eu sou como todas as garotas que chegam lá. Ela sabia que eu tinha que chegar lá e eu tinha que ficar. Você já criou algum final diferente para os personagens do primeiro livro? Qual seria o final? O primeiro livro, na verdade, quando ele era um livro,
antes da publicação, ele acabava no penúltimo capítulo. O último capítulo do livro eu coloquei quando foi publicar, para já dar a brecha pro segundo livro. Mas ele acabava no penúltimo capítulo. E aquele era o final, porque eu não tinha pensado em escrever um segundo livro, não tinha pensado em escrever uma série. Aquele era o final. Então vocês já conhecem qual seria o final deles. Mas assim, conforme eu vou desenvolvendo a história, conforme eu vou pensando em coisas novas pra colocar pros personagens, os finais vão mudando. Até eu pensar em como eu quero terminar a série, no último livro, como eu quero que todos eles estejam, ainda pode mudar muita coisa. Ainda pode mudar muita coisa. Como foi o processo de escrita da Casa das Hostes? O processo de escrita, ele começa assim, eu tenho a ideia, né? Como eu já expliquei, que nasce uma ideia de um diálogo, de uma cena, de alguma forma. E aí eu vou desenvolvendo da onde eu tinha vindo e para onde eu vou depois dali. E a Casa das Hostes não foi diferente. Só que é o que eu falei. A Casa das Hostes me escolheu. Eu tava perdida, eu tava andando debaixo da chuva e eu cheguei lá e ela me escolheu pra ficar. Porque às vezes, quando eu tenho toda a estrutura montada, né? Eu fiz toda a pesquisa, eu pensei em o que vai ter pra cada personagem, o que vai ter pra cada capítulo, tá? A estrutura tá toda feita e eu só preciso sentar e desenvolver as cenas. Às vezes ela flui, que é uma maravilha. E às vezes não. Às vezes eu entro, eu destranco a porta com força, acendo as luzes, falo, vamos trabalhar. E ela não quer. Então, assim, o processo de escrita da Casa das Hostes é basicamente assim, por causa que ela tem muita vontade própria. E ela fala assim, vai, trabalha aí, mostra pra mim. Então é um diálogo, é uma colaboração entre a autora e o enredo. Esse é o processo de escrita da Casa das Hostes. Você pensa em escrever algum livro que não envolve cultura japonesa em nada? Nem nomes, nem costumes, absolutamente fora da sua bolha? Sim. Tem uma ideia que eu tive, que na verdade tem me atrapalhado bastante terminar de escrever a Casa das Hostes, porque fica aqui que nem apito do WhatsApp. Porque quer nascer essa história. Eu tenho, assim, uma lista enorme há anos de histórias que eu quero escrever. Depois de terminar de escrever a Casa das Hostes. E essa passou na frente de todas as outras. E ela não tem absolutamente nada de cultura japonesa. Eu prometo pra vocês. Então esse é o próximo projeto, assim que a Casa das Hostes acabar. É uma trilogia que... Como foi pra você se descobrir escritora? Tem um caminho a seguir pra conseguir também? Eu me descobri escritora quando eu já escrevia. Eu já escrevia bastante poesia, eu já escrevia fanfics, e foi quando eu percebi que eu gostava daquilo. Eu fazia por prazer, eu fazia com certa facilidade, e eu fazia, acho que bem, né? Agora eu vejo o que eu achava que eu fazia bem e eu falo, E talvez daqui a alguns anos eu olhe pro que eu faço hoje e faço, Mas eu não tenho um caminho pra você se descobrir escritor. Infelizmente, o segredo pra você conseguir escrever é escrever. Não é exatamente que nem o Stephen King fala que você tem que escrever todos os dias, porque às vezes não dá. Às vezes você não tá inspirado, às vezes você vai fazer uma coisa se forçando e você vai perder o gosto por aquilo. Mas você tem que escrever. Quando vem uma ideia na sua cabeça, mesmo que seja uma cena, mesmo que seja um diálogo, escreve.
Escreve um pouquinho e tenta desenvolver um pouquinho. Eu não sei. Pelo menos é assim que eu faço. Meu segredo pra escrever é escrever. Você mudaria algo se pudesse? Mudaria. Mudaria. Não muitas coisas. Eu acho que eu já falei isso num dos últimos vídeos. Não mudaria muito. Mudaria, assim, uma coisinha ou outra. Principalmente no primeiro livro, mas mudaria. Não na estrutura. Vocês. Talvez se eu escrevesse a ideia da Casa das Rosas hoje, ela seria bem diferente do que a gente conhece. Mas ela nasceu naquela época que ela foi escrita. Então eu tenho que lidar com ela do jeito que ela é. Do jeito que a Débora daquele tempo escreveu. Mas eu mudaria. Mudaria sim. Você tem alguma referência de onde tirou a história? Um filme, uma série? Não exatamente. Tem um filme que passava no SBT que chama Show Bar. Que foi um pouco da onde eu tirei como que funciona a estrutura da Casa das Rosas. Mas a história não tem nada a ver. A história nasceu porque a Casa das Rosas precisava de alguém que contasse ela. E ela me escolheu. Mas eu pensei também, não baseou, né? Mas porque acabou de sair, acho, não faz nenhum ano, aquele seriado do Netflix, Coisa Mais Linda. Ele me deu uma sensação da Casa das Rosas também. Tem alguma curiosidade sobre os livros que você ainda não dividiu? Eu acho que tem várias. Deixa eu pensar em alguma agora. Eu acho que do primeiro livro, a coisa que eu acho mais interessante que eu acho que ainda não dividi com vocês é que eu comecei naquela época a fazer o livro de receitas da Marissa. Ele era muito tosquinho, porque no primeiro livro mal tem receitas que ela faz, né? Eu fui desenvolvendo mais, como todo o resto, conforme foi escrevendo a história. Agora ele é gigante. Ele é gigante. Agora eu tenho dois. Um deles não é da Marissa. Mas eu tenho as receitas de drinks. Alguns eu nem usei, mas eu vou pegando pelos nomes e pela bebida e eu vou pegando. E do segundo livro, deixa eu pensar. Do segundo livro, que eu acho que é uma curiosidade que eu nunca dividi, foi que eu baseei. Não, eu acho que eu já até dividi, não sei. Eu baseei o professor da Camila num professor da minha irmã. Eu não tive aula com ele. Mas ele era um professor tão bom pra minha irmã que eu baseei o personagem nele. Ele chama Marco, ele realmente chama Marco. Como foi escrever o conto da antologia Enquanto as Luzes Não Se Apagam? Foi lindo. Foi lindo. Desde que o Felipe Saraiva me contou sobre a ideia da antologia, eu me esforcei muito para escrever, porque eu queria fazer parte dessa antologia. E eu achei lindo e eu fiquei muito satisfeita com o resultado do meu conto. Porque eu baseei numa das minhas poesias sobre a depressão. Então foi pegar uma poesia que já existia, falando sobre esse assunto, falando sobre a minha doença, e desenvolver. E eu acho que eu nunca consegui explicar tão bem como é quando eu caio numa crise de depressão. Então eu fiquei muito satisfeita. Esse vídeo ficou enorme, mas eu espero que vocês tenham gostado.